E aí, Dev, beleza? Sou o Cleito Fagundes, analista de integração aqui na Inés Tecnologia, e o vídeo de hoje é para a gente continuar referente à API do IBPT. Mas hoje a gente vai fazer diretamente num código de comunicação. E o código de hoje é o Node.js. Então a gente vai ver como se comunicar via Node.js com a API de IBPT. Então, bora pro vídeo? Bom, Dev, aqui então já estamos no VS Code, Visual Studio Code, e primeiramente eu criei já uma pasta chamada API BPT Node, beleza? Para a gente começar o nosso projeto. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou apertar Ctrl e aspas duplas e ele vai me abrir o terminal do Visual Code, tá? Do Visual Studio Code. E nesse terminal você pode ver que eu já estou acessado dentro dessa minha pasta que está no desktop, API BPT Node, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui para conseguir fazer essa comunicação com a API de BPT é baixar toda a nossa biblioteca, na verdade toda a biblioteca diretamente do NPM, a biblioteca Axios, tá? Então vai aparecer aqui embaixo o comando que eu vou digitar aqui, mas você pode pausar o vídeo também e digitar aí no terminal do seu Visual Studio Code, beleza? Então eu vou digitar os seguintes comandos. NPM, então para a gente acessar diretamente o NPM do Node para baixar essa biblioteca, esse pacote, né, do Axios. Vou colocar install dessa forma, espaço Axios. E já vai baixar então para mim a biblioteca Axios. Lembrando que essa biblioteca Axios a gente vai utilizar para fazer então toda a comunicação com essa API, porque dentro dessa biblioteca Axios tem ali as partes do GET, do POST. Como essa API ela é uma URL e é do tipo GET, né? Ela é todos os dados ali, então ela faz um GET dentro dessa API do IBPT. Então a gente vai utilizar o Axios.get, mas a gente vai ver isso conforme a gente vai criando, desenvolvendo o código aqui. Então, já baixou aqui para mim, você pode ver que já apareceu ali, adicionado 9 packs em 1 segundo. Então é muito rápido e é muito leve e vocês não precisam se preocupar. Vou dar um CLS aqui para a gente limpar o nosso terminal, mas você pode ver que aqui no meu explorador de arquivos já apareceu o Node Modules, onde vai conter a nossa biblioteca, Axios e algumas outras bibliotecas padrões do Node. A gente tem o packed.lock.json e também o packed.json. Então são arquivos específicos e nativos aqui do nosso Node.js, beleza? Então o mais importante agora, para a gente dar início, a gente vai criar um arquivo, tá? Dentro aqui da pasta mesmo, pode ser fora do Node Modules, um arquivo chamado API IBPT.js. Então a gente vai usar o JavaScript, que é o Node, né, que é o nativo do Node. E pessoal, eu vou colocar aqui então diretamente o código já, porque se eu for desenvolver o vídeo vai ficar muito longo e vai ficar mais chato para vocês, mas eu vou colocar aqui e vou mostrar para você o que é cada parte dele, tá? Então eu já coloquei dele dentro desse nosso arquivo e vamos aqui para cima. Primeiramente, fazendo uma referência à biblioteca Axios, então a gente tem Axios Require Axios, então já vai pegar diretamente da nossa Node Modules toda a nossa biblioteca Axios. E a gente também tem uma referência do carryString, que é o carryString igual a Require carryString. O que é essa carryString, tá? Ela é uma biblioteca que já contém aqui no nosso Node Modules e ela vai fazer uma codificação ali que é necessário das descrições e do sem jeitinho, né? Porque esses dados eles têm os espaços, né? Por exemplo, que nem a gente está utilizando aqui, ó, a descrição do produto, suco de uva. Então a descrição é um parâmetro necessário, obrigatório para ser passado nessa URL, só que quando ela é passada em URL ela não pode ficar com espaço. Então se você digitar por engano suco de uva com espaço, e entrar na URL vai dar erro, porque a URL não pode ter esse espaço. Então esse carryString.escape que você está vendo logo aqui abaixo, ó, que tem a descrição do produto, ela vai fazer o quê? Vai fazer uma codificação para a URL, que no caso então vai em cada espaço, no lugar do espaço vai ter uma porcentagem 20, depois porcentagem 20. No caso, cada espaço vai ser porcentagem 20, e isso é uma formatação então de URL. Então por isso que a gente está utilizando isso aqui. Mas dando seguimento, a gente tem então os primeiros parâmetros aqui, que é a configuração da API do IBPT, onde a gente tem a base, que é a URL base,
Então lembrando, a gente tem um vídeo explicando muito mais sobre esse IBPT, o que é a tabela, explicando a requisição ali, os campos, explicando a URL inclusive. Então se você não viu, vai ficar em algum lugar desse vídeo aqui para vocês analisarem e verem esse vídeo, entenderem mais sobre essa API se você não conhece, depois para retornar aqui para o nosso exemplo em Node, beleza? Então aqui a gente tem a URL, se você perceber lá, né, a gente vai ter logo depois do V1 barra produto ou serviço, que aí são duas tabelas, né, destinada ao produto, né, a venda de produto, e destinada a NFSE, que são as notas de serviço. Então vai ter essas duas APIs que vocês podem consultar pelo número do NCM. O token, então lá também eu explico como é que você cria o token, que você tem que fazer o cadastro no site do IBPT, então para ter liberação desse token, e embaixo a gente também tem o nosso CNPJ, no caso de teste, que é o mesmo CNPJ que você cadastra lá, que adquire esse token. A gente tem então a codificação que eu expliquei para você sobre a codificação para URL, então esse aqui é um exemplo. E depois logo abaixo a gente tem essa construção de todos os dados ali, de todos os parâmetros e os valores desse parâmetro. Então aqui eu estou passando ali direto, mas pode vir da sua tela, enfim, pode vir de algum lugar do seu banco de dados esses valores aqui para ser colocado. E muito importante, todos esses aqui são obrigatórios, na verdade o único que não é o código interno, que é um código interno do produto aí dentro do seu sistema, que ele não é obrigatório passar, mas o resto ali, a descrição, NCM, valor, o F, o X ali, né, a unidade de medida, GTIM, então todos são obrigatórios passar na URL, menos o código interno. Mas eu estou passando aqui para a gente ter uma visão geral de todos os parâmetros. Então eu passei todos aqui, e logo abaixo então a gente faz a chamada da nossa biblioteca Axios, pegando então a função get dessa biblioteca, que ele vai montar a URL e vai fazer o envio. Lembrando que, como é get, é tudo diretamente na URL, não é nada ali, não tem nada num body, não tem um body de JSON, um body de TXT, de XML para enviar essa requisição. Todos os dados, todos os parâmetros é dentro da URL. Então aqui a gente tem axios.get, e você pode ver que já vai pegar então os valores. O primeiro começa com a URL e cria um informe ali, ó, barra produtos. Então depois do produto, tudo que é parâmetro vai ser dividido pelo ponto de interrogação. Então a gente tem um ponto de interrogação, token, igual, aí acessa o IBPT API token, é a mesma coisa. Aí um E, na verdade o primeiro é ponto de interrogação, saindo da URL e indo para os parâmetros. Depois de cada parâmetro, para cada parâmetro, é dividido pelo E estilizado, né, ou o E comercial que a gente utiliza aqui. Então, a gente tem o token, depois o CNPJ da mesma forma, então tudo esses dados você pode ver que está pegando daqui, que eu já setei. Código, aí aqui a gente já começa com código. O código é o primeiro parâmetro do produto que a gente tem aqui. Então, código, que a gente sabe que é o NCM, então o código é igual ao produto, a gente acessa o produto, ponto NCM, tá? Então é por esse código que a gente vai conseguir, que você vai conseguir localizar dentro da tabela e vai conseguir ter os valores aproximados de tributo, tá? Isso você faz para todos os dados que tem aqui. Lembrando que tem uma ordem a ser seguida dentro da URL, entendeu? Então começa pelo produto, depois vai para o F, depois para o X, ali pro EX, depois para o código interno e assim por diante, tá? Então tem tudo ali, e a gente pode deixar uma tabela para você aqui na descrição explicando toda a ordem, né? Mostrando a ordem dessa URL. E aqui logo abaixo, então, a gente tem um termo de resposta e um catch de erro, se daqui a pouco precisar, se teve algum erro, vai retornar aqui. Beleza? Então vamos voltar ao nosso terminal, vamos dar o comando node e vamos executar o nosso arquivo, que é o API, você pode botar até um A, dá um tab, ele já vai localizar o arquivo, que é o ponto barra, né, acessando dentro da pasta, API bpt.js. Eu vou dar um Enter. E você pode ver que já retornou para mim, da mesma forma que retornou no Postman lá naquele primeiro vídeo que a gente gravou, retornou aqui também todos esses dados, explicando um pouco o que é, né, a parte bem, a principal desse retorno. Então você colocou o código, então através desse código ele trouxe a descrição misturas de suco não fermentados,
né? Isso já é direto na tabela dos impostos lá do IBPT. E aqui então a gente tem o valor que eu botei do produto, então esse suco de uva custa R$ 7,80 e a gente pode ver que aqui abaixo, ó, da descrição tem nacional, estadual, importado e municipal. Cada um desses então é a tributação, é a porcentagem de tributos desse produto, tá? Então de R$ 7,80, 13,45% é de imposto nacional, 18% é de estadual e 20,91% é de importado. Então a gente sabe que isso já tem um cálculo para nós fazer. Só que essa tabela já traz, essa API já traz para nós. Então traz, o valor é R$ 7,80, então 13,45% 7,80 é o tributo nacional, que é R$ 1,05. E assim para o estadual, que é R$ 1,40, e para o importado, que é R$ 1,63. E aonde eu coloco isso, Cleiton? Aonde eu coloco esses valores? O que eu faço com eles? Você pegou esses valores, o que é para ser feito? É a soma desses valores, então do 1,5, 1,40 e 1,63 é a soma desses três valores. Daqui a pouco, se tivesse um municipal ali, se fosse um serviço, já teria um municipal, mas é a soma desses valores, tá? Desses tributos, e a soma dele você vai colocar no campo, dentro do seu arquivo de emissão, tanto da NFE quanto da NFCE, você vai colocar lá no campo VTOT-TRIB, vai estar aparecendo aqui embaixo, VTOT-TRIB, tá? Que é o valor total de tributos, é o valor aproximado. E se você já reparou, quando você pega um cupom fiscal, lá embaixo tem valor aproximado de tributos, aí tem nacional, estadual, importado, municipal, aí tem os valores, a porcentagem de cada um, tem o valor de cada um e tem a soma dos valores aproximados de tributos. Então com isso a gente vai saber que desses 7,80 um valor X é de tributação. Então isso já é lei e a gente explica naquele outro vídeo como é que funciona e por que tem que ser utilizada essa tabela, beleza? Então, ficou claro como que funciona a API de BPT em Node.js? Lembrando que esse código vai estar disponível para você baixar, utilizar ele aí, mas eu acho muito importante você ir acompanhando nesse vídeo, até mesmo pausar ele e fazendo diretamente aí, até para você aprender e ver da onde que está vindo cada coisa, o que é cada coisa. E lembrando, isso é um exemplo básico que a gente criou aqui, mas você pode criar um exemplo mais aprimorado e tudo mais com seus dados ali, uma coisa mais sofisticada. A gente está criando uma API bem simples mesmo, uma comunicação com a API de BPT bem simples. E lembrando que essa API de BPT não é uma API nossa, tá? Não é uma API aqui da Inés Tecnologia. Ela é uma API, digamos que pública, mas tu precisa criar um cadastro para ter um token e acessar ela. Ela pode ser tanto via código assim, como eu estou fazendo, como vocês podem entrar no site do IBPT, que vai estar o link aqui na descrição, e fazer o cadastro lá e utilizar a API diretamente no site deles lá, que você pode passar os dados também e receber esses valores. Mas se você quer deixar alguma coisa automatizada dentro do seu sistema e utiliza Node.js, você pode fazer dessa forma. E se você não utiliza Node, utiliza alguma outra linguagem de programação, creio que com esse exemplo você vai ter um norte ali para criar a comunicação com essa API na sua linguagem de programação. Fechou? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham aprendido bastante com nós e espero que tenham gostado. E até o próximo. Falou!